Olá, eu me chamo Tatiane Nascimento. Estamos começando mais um Empreendendo com Propósito com dois convidados super especiais, Wesley Ramos e Wesley de Paula, que são referência de empreendedorismo com propósito aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Sejam bem-vindos. Queremos agradecer pelo convite a Tatiane e também esse referencial que é estar aqui com Wesley Ramos. E eu agradeço pelo convite, temos certeza que será muito aproveitado esse momento que estaremos juntos. Obrigado pelo convite, Tati. Agradeço a Deus também por esse momento. Esperamos contribuir com esses empreendedores aí, com nossos ensinamentos, o que a gente superou e trazendo propósito aí para o seu negócio. Muito bom. E a gente conhece eles, às vezes, né, como homens que inspiram por conta, das vezes, do sucesso, dos resultados, como referências aqui na cidade. Mas hoje, diferente disso, eles vão compartilhar um pouco das vulnerabilidades, quais foram os maiores desafios para que eles chegassem hoje, né, nesse top 10, vou colocar assim, né, porque são poucos empreendedores com princípios aqui da cidade. Então, eu vou começar pelo meu amigo, porque eu já chamo assim, o Wesley de Paula, né, que representa aí a Igreja Assembleia de Deus, aonde eu passei um bom tempo da minha trajetória. Sou grata ao pastor Gilberto, à família. E Wesley, conta para nós de onde você veio, quem é o Wesley, como tudo começou até chegar nessa parte de empreender. Muito bem, eu sou Wesley de Paula, hoje estou gestor do Colégio Gênesis, com 2 unidades aqui em Mogi das Cruzes. E começamos assim, logicamente não a empreender propriamente pelo fato direcionado do colégio. Foi algo que Deus nos trouxe e comecei a fazer um trabalho lá para aumentar para um outro proprietário. E de repente ele nos ofereceu o colégio no momento que ele estava cansado, eu posso dizer, de estar ali. Fazia 22 anos que estava na frente de um colégio. Então Conheci o Décio, né? Seu Décio e da dona Márcia. Então eles me convidaram para que eu pudesse assumir. Estava num momento também em que vários outros colégios estavam sendo abertos em Mogi das Cruzes, com algumas propostas. Então eu comecei a empreender ali. 1º de novembro de 2019. Eu quero a história antes. 2019. Antes do colégio. Antes do colégio. Conta pra nós. Antes do colégio, vamos lá. Eu sou formado em Direito, formado em Teologia. Tive uma dificuldade na minha vida particular, era pastor tempo integral, pediu afastamento e então eu tive que fazer de alguns limões limonadas. Nossa, mas pastor também passa dificuldade? O pastor passa bastante dificuldade, né? Até porque muitas pessoas olham um pastor em cima de um altar ou fazendo a gestão da própria igreja e pensam que não tem as suas dificuldades. Todos nós temos, e o pastor é ser humano como qualquer outro. Muito bom. É isso que nós precisamos entender. O pastor é ser humano como qualquer outro. Tem as suas dificuldades, tem as suas limitações. O grande problema nosso é que nós achamos que somos super-homens, somos homens de Deus, e aí não podemos mostrar nossas vulnerabilidades. Quem ajuda, às vezes, tem dificuldade de pedir ajuda, Isso. né? E aí, de repente, tem alguns que sucumbem, alguns tombam, alguns desistem, aí muitas pessoas tacam pedra, porque acham que ele é esse super-homem. Graças a Deus isso tem mudado, porque muitos têm procurado ajuda e, principalmente, muitos têm aberto o coração dizendo, olha, eu sou homem, mas sou chamado por Deus para algo, né? Então, essas dificuldades eu tive que ter uma resiliência ou saber recomeçar. Então, eu recomecei através, prestando serviço a algumas empresas de consultoria. Então, você ficou quanto tempo como pastor? Como pastor em tempo integral, aproximadamente 15 anos. 15 anos como pastor? Eu era supervisor do banco, depois abri mão do banco para ficar full time no ministério, aproximadamente verdade. 15 Foi anos. bancário. Isso, supervisor de vendas, um banco. E aí eu abri mão. Eu fui atender o chamado, mas eu entendo também que foi tudo algumas questões que Deus vai fazendo. E aí, quando surgiu essa questão do colégio aqui. E antes disso, eu sei muito da história do Wesley, né? Porque a gente compartilhou os choros um período, mas tá tudo bem. Você me contou sobre uma amiga que você ajudou, porque o Wesley tem também um curso que se chama Leader Coach, é esse? Sim, isso. Que é excelente, já fiz, e aí ele conta um pouco das dificuldades. Teve uma irmãzinha lá que impulsionou ele, falou que ele
eu não lembro a frase, mas eu lembro que tem uma irmã muito amada, né? Que trabalhava com vocês e tudo, e ela falou que você não ia conseguir. Eu não lembro ao certo, você vai me lembrar. Sim. Aí, viu? Ela é inesquecível. Eu quero que você conte essa parte dessa irmã. E antes disso, você ajudou uma empresa que tinha advogados. Então, você teve que recomeçar mesmo. As pessoas acham assim, a escola caiu no colo do Wesley, e aí ele foi privilegiado por Deus, e agora multiplicou, triplicou, e tá dando tudo certo. Mas eu queria que você contasse isso. Então, você teve um problema familiar, que não foi a sua escolha, foi mais forte do que você, e aí você passou, enfrentou esse problema familiar, e nesse período também você teve esse problema profissional, e aí você foi se reinventando. Conta para nós essa dificuldade. Vamos lá. Então, com tudo isso, uma pessoa me ajudou, né, em eu fazer o SWOT. Eu até lembro hoje, logo Legal. quando tudo isso aconteceu, quais são suas forças. E quando você está vulnerável, quando algumas questões ruins na sua vida, você não consegue enxergar a força, você consegue enxergar um prédio ruído e as vulnerabilidades, as fraquezas. E é até legal falar isso, faz tempo que eu não falo sobre isso, né? Mas, e quando você passa por essas vulnerabilidades, principalmente eu entendo no seio da igreja, em que está Wesley, você mesmo, muitas vezes tem cheio de super-homens, todas as pessoas são bons, todas as famílias ali, é tudo adequado, você fala, eu sou um peixe fora d'água aqui, né? Mas e quando você vai ver o cerne mesmo, é todo mundo doente, que só está ali para ser curado, né? Isso aí. Porque se não fosse para ser curado, não estava na igreja, estava em outro lugar. Então foi que uma pessoa me deu esse SWOT, eu comecei a entender Olha as minhas a importância forças, das ferramentas, né? comecei a entender minhas forças, e um dia uma pessoa falou assim, olha, você era pastor, eu nem passei a nem mais ser pastor, né? Você vai morrer de fome. E então, quando eu me deparei, nessa mesma semana, com essa ferramenta... Essa frase inspiradora, né? Ou impulsiona... ou impulsiona ou você morre, ou puxa para baixo. E aí foi quando eu entendi esse SWOT, em que eu comecei a falar, não, eu não posso passar fome, porque eu me comunico bem, sei algumas ferramentas, algumas forças que estão em mim, sei direcionar, sou disciplinado, quando eu foco em algo, nada me tira do coração. E então eu comecei a pegar essas forças e me impulsionou para cima. Mas esta pessoa que estava dentro da igreja, viu, Wesley? É sempre assim, né? Profeta, abençoado, falou que eu ia morrer de fome. Né? E se eu desse atenção a isso, eu estaria morrendo de fome até hoje. Mas e talvez ela foi usada também para dar uma alavancada. Olha, a gente não entende. Uma serva, né, de Deus que me ajudou bastante. Né? E com isso eu virei a chave e falei, não, eu tenho algumas forças aqui que eu posso me reinventar, independente de qualquer coisa. E aí, quando eu comecei a fazer consultoria em alguns lugares... Agora você segura, que essa parte eu quero que a gente volte. Quando começou, Wesley Ramos... Você também, como o Wesley acabou de falar, sempre foi o super-herói, né? Tudo deu certo, aconteceu e plim. E não foi dessa forma, né? Onde tudo começou? Quem é o Wesley? Wesley Ramos. É muito W aqui hoje. Quem é o Wesley, né? Qual foi sua formação? Como foi essa trajetória? Antes, né, de começar a empreender também. Wesley é pai da menina linda que eu tenho, Ana Júlia, está aqui, pai do Cássius, um príncipe, a gente chama ele de príncipe do propósito, minha costelinha do propósito é minha esposa, sou esposo, sou também filho de Deus, agora estou empreendedor, estou também líder do Ministério de Empreendedores da Manancial da Fé, da Igreja Manancial da Finanças Fé. com propósito, né? Muito bom também, ó. Das Cruzes, inclusive amanhã estamos aqui. Congresso. Mas o congresso é amanhã, congresso, negócio com propósito amanhã, estamos já... Está tudo pronto, os inscritos. E o Wesley, resumindo, o Wesley cresceu basicamente 7 anos com meu pai, empreendendo, eu ajudando ele. Ele tinha uma alfaiataria, né, uma confecção, uma alfaiataria. Então eu acredito que já foi instalado esse DNA em mim sem eu saber, lá no Invisível. Depois eu fiquei 10 anos na área privada, como CLT, depois 10 anos na área pública. Na verdade foi ao contrário, foi 10 anos público, depois 10 anos no CLT privado. E 15 anos agora empreendendo. E aí por Deus mesmo que a gente foi empreender. Malaquias 3:10 foi a minha inspiração para empreender. Uhum. Eu tinha muita dificuldade, quando a gente começou, foi convertido, foi para a igreja, né, 15 anos atrás justamente. Uhum. E aí eu tinha muita resistência com o dízimo.
toda hora que tinha o dízimo, a administração do dízimo na igreja, eu falei, já de novo, já vão pedir dinheiro. Eu venho aqui para buscar, né, uma capacitação espiritual e já começa pelo dízimo. Nem ministraram, quer dizer, nem me entregou nada ainda. E eu era resistente. Até que eu fiz um desafio com Deus num dia lá, Malaquias 3:10. E no meio do versículo diz que poderia desafiar Deus. E eu desafiei Deus. Desafiei Deus com R$100. Falar o valor aqui. Legal. Que era tudo que eu tinha na carteira. Estava endividado. Endividado? Naquela época estava endividado. E aí eu falei, já que esse Deus é tão poderoso mesmo, ele permite ser desafiado, um Deus tão soberano assim, e ele disse que eu não vou conseguir carregar todas as bênçãos se eu realmente cumprir esse princípio, vamos ver se é isso mesmo. Aí eu peguei e entreguei tudo, era o dinheiro para a semana. E na segunda-feira, 9 horas da manhã, toco o telefone, sentei, era CLT ainda, sentei. Na hora que eu sentei, tocou o telefone, na hora que eu sentei. Ó. E até emociono. E aí, atendi o telefone, Wesley, vem aqui na sala de reunião. Aí falei, não tem reunião marcada, né? Aí a hora que vou para a sala de reunião, eles me chamaram para ser sócio de uma empresa, sem eu contribuir com nada, apenas direcionando, né? Tinha alguns programadores ali, era uma empresa de tecnologia. E aí, quando eu voltei para minha sala, eu falei, nossa, o pessoal acredita mais em mim do que em mim. O que eles estão vendo em mim que eu não estou me vendo? Eles estão vendo como um empresário, um sócio, e ainda não vou aportar nada. Aí comecei a refletir, aí me veio a palavra. Uau! E olha só, a gente começou a empreender, era eu, uma pessoa, 2 programadores, depois começou a entrar um monte de gente, a gente sem sabedoria, aquele negócio não foi para frente 1 ano. Mas ficou uma semente no meu coração. Eu falei, nossa, então eu posso empreender. E aí já foi um motivo ali espiritual de ter essa semente no coração, mas continuei CLT. Continuei CLT há alguns anos ainda, até que quando eu consegui conquistar meus 5 sonhos, que faltava um ainda, era trabalhar numa multinacional, já tinha casa, carro, família, que eram 5 sonhos culturais que a gente tem, né? Todo mundo tem, e aí você, a hora que realiza isso, me deu um sentimento de falta de alguma coisa, um vazio. Porque eu estava num ambiente muito insalubre, e eu falei, mas é isso que eu sonhei lá atrás? Né? Comecei a sonhar com 12 anos e realizei com 38. E aí eu falei, só tem um caminho, empreender. E aí foi quando aquela semente floresceu de empreender, e aí não foi nada fácil. Que legal. Segura aí que eu vou voltar aqui pro... Vamos lá. E aí, você falou que começou nessa parte de consultoria, é isso? Sim, diante do que eu sempre vivi, que é cuidar de pessoas, até porque quando você se faz sua questão pastoral, você cuida o tempo todo de pessoas. Né? Um tempo que eu trabalhei no banco, eu era supervisor de vendas, de um monte de funcionários, tinha lá 30, 40 funcionários, você passa a cuidar deles, na igreja passa a cuidar, então eu falei, eu vou ter que virar a chave e fazer algo. O que eu sei fazer? Cuidar de pessoas, gerir pessoas. Então eu abri uma consultoria em gestão de pessoas. Qual que era o papel? Ir para as empresas e entender os conflitos internos, entender o porquê alguns processos não iam para frente, entender o porquê a cabeça do CEO é de um jeito e a cabeça dos outros funcionários Porque você já tinha um know-how, né? Porque resolução de conflito na igreja Na é o que igreja mais é o que tem. mais E agora tem. tem pós de resolução de conflito aí. Isso. Igreja e área financeira. Pronto, né? Porque na igreja é Tá isso. capacitado. Você tem na igreja juiz e tem um iletrado. Na igreja você tem pessoas bem-sucedidas financeiramente, pessoas que estão passando necessidade. Todos os níveis. E todos ali têm o teu direito de voz, de comando, até muitas vezes até uma inversão, no sentido de que o juiz é o diácono e o iletrado é o obreiro que está mandando no juiz, né? Sim. Então, e na igreja você precisa entender tudo isso daí, você precisa fazer com que isso venha a tornar-se um bem comum, até porque
uma comunidade. Né? Então, eu comecei a fazer isso. Mas estava cheio de recurso para poder fazer. Nada. Eu comecei a entrar na internet e ver como faz gestão de pessoas. Uau! Quem quer dar um jeito mesmo, né? E eu lembro que isso é muito forte em mim, porque eu perdi tudo. Tudo. Perdeu tudo? O pastor perde tudo também. Um dia eu li um livro. Com Deus se perde. Eu tinha lido uns 2 anos atrás um livro do Tiago Brunet, que ele fala do testemunho dele, até um livro sobre propósito, que ele tinha perdido tudo. E eu falei assim, é impossível alguém perder tudo. Não tem como a pessoa perder tudo. Sempre alguém vai sobrar algo. Nossa, eu também fui muito impactada pelo Tiago Brunet. A gente tem que trazer ele. E aí o que aconteceu comigo? Eu perdi tudo. Tudo. De não ter R$5 no bolso. Nossa, não consigo imaginar. Na verdade consigo. Também já aconteceu comigo. Não, perdi tudo. Aí eu não tinha... Aí sobrou para mim o meu notebook e um colchão. E aí tem o Polo Digital. Eu morava do lado do Polo Digital, aqui em Mogi das Cruzes, que era em César. E eu falei, olha, eu preciso criar material, eu preciso aprender, eu preciso estudar. O que eu fazia? Legal. Ia pro Polo Digital, 9 horas da manhã, hora que abria lá, e ficava o dia inteiro pesquisando sobre gestão de pessoas, sobre gestão de conflitos. E comecei a montar um material. A importância dos rugbys, né? Comecei a montar um material sobre isso, assistia palestras lá, e formei um material lá e comecei a enviar. Olha, eu sou gestor, faço gestão de conflitos. Uau. E qual que é a sua experiência? Igreja. Mais de 1.000 pessoas já passaram pelo sou meu, CEO da igreja, já treinei 50 mil pessoas. Mas é verdade, comecei a fazer isso, até que surgiu uma concessionária para mim começar a fazer esse aspecto. E é interessante, Wesley, você deve passar por isso. E a Tati passou, até porque eu dou muito trabalho também quando faz gestão. Você chega no ambiente, você começa a ser uma ameaça para todo mundo. O seu cargo vai mandar todo mundo embora. Ninguém te ama mais. Ninguém te ama e a resistência é terrível. E eu chegando nos ambientes dizendo, gente, eu preciso arrumar esse emprego, eu preciso ganhar dinheiro. E a turma precisam gostar de mim, mas não vai dar certo. E ninguém dava abertura. Eu lembro numa concessionária que eu cheguei, a menina que trabalhava no administrativo, não, perdi meu emprego. E aí começou a resistir, não queria, falei, não, eu só vim ajudar, como divulgar melhor os carros, como vender mais, eu estou aqui para ajudar. E aí quando eu fui também para um escritório de advocacia, tinha lá aproximadamente 30 funcionários, 30 advogados, mas que eram cheios de conflitos. Né? E aí eu comecei a ouvi-los, ver também dentro, com essa ferramenta que eu aprendi, o SWOT, eu comecei a aplicar em tudo quanto é lugar. Olha isso. Tudo Análise SWOT começou a rentabilizar. Qual que são as forças? Porque aí, sinceramente, eu não tinha know-how, não tinha formação, não tinha nada. Eu tinha experiência e fé. E o que eu fazia com o SWOT? Eu ganhava tempo para entender e estudar onde eu estava. Então, eu chamava os funcionários lá um por um, se eram 30... Então, atender 5 num dia já ganhava um bom tempo da semana. É isso. Aplicando SWOT. E aí eu comecei atende o primeiro. No segundo, eu falei, olha, eu acho que eu vou dar jeito nesse daqui. No segundo, Wesley... Você vê que é o poder da escuta, né? No segundo, eu entendi que era uma advogada que não estava nada a ver com aquele ambiente. Eu falei, moça, pede a conta daqui, vai cortar da sua vida. Ela levantou e pediu a conta. Conselheiro bom esse. E ela era uma das melhores, assim, era advogado que mais tempo estava lá. Quem me contratou veio e falou, e aí? Eu falei, olha, aqui não é o ambiente dela, não. Ela não quer estar aqui. Eu quero que as pessoas sejam felizes. Ela não quer estar aqui. Né? E algo que também foi muito impactante na minha vida em tudo isso, é que a partir do momento que você tem um chamado, e o Wesley deve partilhar muito disso, você vai fazer algo profissional. E aí você começa a conversar e de repente entra a questão espiritual no meio. Sempre, não dá para separar, né? Você entende que muitas questões nem é o profissional que está tendo problema, é a questão espiritual que está trazendo problema no profissional. Verdade. E aí as pessoas começaram a entrar na sala que eu estava fazendo SWOT, que eu estava ali, e aí saía chorando da sala. O primeiro chorou, o segundo chorou, porque eu começava a entender, falei, não, isso aqui é espiritual, posso orar por você? E aí uma das pessoas falou assim, depois que a terceira saiu, falou, mas por que eles choram? Eu falei, sei lá, eles abrem o coração aqui. E ela falou assim, a minha agenda é amanhã, segundo atendimento, eu não vou chorar. Eu falei, não, sem problema nenhum. E aí começou a falar, e falou do filho. Aí eu só falei assim, e o seu marido? Desabou a chorar. Eu falei, mas você falou que não ia chorar.
Então, aí eu comecei a entender nesse SWOT que essa questão biopsicossocial, espiritual, muito interligado, junto, e principalmente no profissional, como espiritual. A ciência com a Bíblia, né? É demais. Quando você tem um propósito. Integrado. E aí, eu falei, não, a veia é aqui, eu entendi. E aí, com tudo isso, eu fiz um levantamento, um estudo naquela empresa e entendi, olha, os problemas estão aqui, aquilo lá. Peguei, levei uma turma para um retiro espiritual, disse, rapaz, vocês precisam orar um pouco mais, né? E com isso eu consegui engajar, administrar algumas coisas, e foi quando nesse meio período surgiu o colégio também. Olha, né? aí Surgiu sim. o colégio, onde eu, opa, vamos lá fazer o SWOT no colégio. Mesma Que legal. coisa. Colégio, quais são os problemas e tal. E na época estava prestes a fechar, tinha 84 alunos, sendo que 14 iam se formar no 3º grau, então ia ficar 60. 70. Ainda bem que, né? Ainda bem Eu que sou fiz de direito, finanças. de finanças. 70 alunos, e aí como que se gere isso? Uau. Né? Um colégio, como se gere? E aí foi quando eu falei, olha, eu preciso entender esse modelo de negócio, porque o bolso tinha passado para mim, e ir para cima. Né? Então chamei os funcionários, e uma coisa foi, chamei todos os pais que permaneceram e disseram, olha, eu preciso que vocês me dêem um voto de confiança. Aí ele falou, mas como assim? Aí eu me apresentei, eu sou pastor. Aí um mesmo falou, mas aqui vai virar igreja? Eu falei, não vai virar igreja. Mas a partir de hoje nós vamos ter um colégio com princípios e valores para os seus filhos. E eu preciso só de um voto de confiança de vocês. Uns 6, 7 foram embora, o restante ficou. Alguns permaneceram até hoje. E uma das coisas que mais nos traz sucesso no colégio é que é um colégio que tem as suas bases, sua raiz mesmo, voltada com princípios e valores cristãos e o propósito. E olha que legal, você e o Wesley acabou de falar algo que, assim, andou muito, muito junto, né? Você estava trabalhando ali, né, prestando um serviço, você também, de uma forma profissional, mas com princípios e valores, como se o negócio fosse de vocês, sem essa pretensão de ter o negócio, mas o negócio passou a ser de vocês. Você recebeu esse convite para fazer parte da sociedade, e você recebeu algum convite? Passou para mim, olha. Aqui, o colégio vai ser seu, que é o colégio, como foi? Não, mas foi exatamente assim. Tinha tudo isso de dívida com refis, com funcionários, com tudo, com aluguéis atrasados. Passou as dores. Tudo isso aqui. Para você. Você tem esse problema. E você foi um desafio, né? Sim. Ou você falava, não quero esse problema. E é interessante, Wesley, ou daqui que eu resolvo. Quando você tá tão assim, hoje, se alguém fizesse isso para mim, eu falo, cara, eu vou pegar isso, não. Uma bucha, né? A gente fala dessa forma ainda, popularmente. Na época, você entende o direcionamento de Deus, a oportunidade. Momento. Foi quando eu peguei, né? E é uma dívida que ele estava se arrastando há alguns tempos. Eu consegui em 3, 4 meses negociar, dar uma resolvida. Falei, ó, dá uns tempos aí de 3, 4 meses para que eu pudesse me organizar, e foi. E o ex-proprietário foi embora e você passou a ser o proprietário do colégio. O ex foi embora em 1º de novembro de 2019. Levantei as contas, tudo zerado, tudo do zero. Falei, vamos embora, né? Vamos começar do zero. Uau. E aí um desafio. 1º de novembro, o colégio começa as aulas dia 25 de janeiro, termina dia 15 de novembro. Então eu tinha 15 dias para segmentar esses alunos, ficaram para permanecerem, e conquistar mais outros alunos em 50 dias para iniciar um outro colégio. Uau. Né? E assim, nós tínhamos 70, alguns foram embora, mas começamos com 149. Já começou ali. Dia 25 de janeiro. E no dia 26 de março entrou a pandemia e fechou a escola. Segura aí que a gente volta. Os desafios são constantes. Os imprevistos. O Wesley também estava falando que parou bem nas catástrofes, né? A empresa quebrou. E aí você tinha semente. Como foi isso? Teve essa semente de Malaquias 3:10, ficou no meu coração. Então você abre visão, né? Começa a ter novos olhares para a tua vida. Teve uma palavra. Teve uma palavra. Então a palavra aí é bastante poderosa, Malaquias 3:10. Outra coisa foi quando eu realizei meus sonhos e não me senti preenchido, sem significado. Isso eu trabalhava na segunda maior multinacional do meu segmento. Cargo de gerências, com bônus. Sua formação é?
Eu sou formado em contabilidade. Contabilidade. Fiz pós. Uhum. Então, a minha formação é financeira. Uhum. E eu trabalhava, era gerente contábil dessa empresa multinacional. E até que quando, 2 anos ali, eu falei, não, aqui não dá para ficar, vou empreender. Falei, vou empreender o quê? Sozinho. Primeiro erro. Primeiro erro é pensar em empreender sozinho. Uhum. A gente nunca vai empreender sozinho. Nada na vida, né? Primeiro, empreender com Deus. Uhum. Tá você e Deus. Se você tem fé, você vai empreender com Deus. Uhum. Segundo, eu fiz 2 parcerias muito estratégicas, né, naquele momento. Então, comunhão. Por isso que eu falo que propósito é comunhão. Mas mesmo assim, abri o negócio, eu e mais 2 estagiários, 3 computadores. Bem, computadores mesmo, bem simples ali. 2 estagiários e começamos com um cliente pequeno. Eu imaginava que ia pegar já um cliente grande, não pega. No início você, na mesa, os clientes grandes não entram, porque você não fala, quais clientes que você tem do meu porte? Nenhum. Falei, então, tchau, acabou a reunião. Por mais que eu goste de você, o risco é grande, né? Conhece minha capacidade, tudo, 15 anos, estava 10 anos no meu segmento, então me capacitei no CLT para empreender depois. E aí começou. 2 anos depois, o que aconteceu? Isso que o pastor Wesley falou aí. Chegou a pandemia também? Ele não tinha R$5, eu não tinha R$3. Pois é. Eu acho que eu não tinha 2. Vamos ver, né? Eu não tinha R$3 para voltar, porque meu escritório era em São Paulo e eu não tinha para voltar para casa. Passagem. E aí, isso que ele falou, quando você está com as emoções abaladas, então espiritual, emocional tem que estar alinhado, mas o seu negócio ali, gestão. E emocional abalado, eu pensei em dormir debaixo de uma marquise, realmente, porque não, era simples assim, não tenho dinheiro embora, vou dormir aqui, amanhã abre, eu volto a trabalhar. O prédio fechava às 20 horas, não tinha como acessar, então... Só que você não pensa assim, vou ligar para um amigo, vou dormir num hotel, o emocional está abalado, já estava abalado. 2 anos com prejuízo, então não oriento isso para ninguém. E aí foi quando houve a virada, né? Houve a virada, tinha R$14 num cartão de crédito, fui em alguns ambientes, falava, te dou 14 no cartão de crédito e me dá R$3 para ir embora. Eles falaram não. Aí fui no outro lugar, eles também falou não. Eu falei, mas como? Eu te dou 14, né? Então a nossa visão às vezes fica equivocada sobre as outras, sobre o momento ali. Até que uma pessoa lá mais generosa falou não, mas meio assim, poxa, não vou, sim, mas não. E eu saí, falei, tá bom, vou ficar aqui. Mas para aquela pessoa lá, deixa eu voltar lá. Voltei e ela me fez. Passou o cartão, peguei os R$3 e vim embora, orando para Deus, e aí houve uma virada. Mesmo com Deus, nós temos problemas, né? Eu abri o negócio, consagrei a Deus no primeiro dia, antes de pisar no escritório. Convidei uma irmã da igreja, uma profeta de Deus. Ela não mora mais aqui, mora em Boston hoje. Vou honrar ela, a irmã Salete. E a gente, 2 horas para ir para São Paulo, 1 hora, 5 minutos, consagra a Deus, volta e vai empreender com Deus. A Salete, que é a mãe do Bruno? Isso. Nossa, conheço. Ela foi da igreja do Wesley também. Conhece a irmã Salete, o Bruno. Que legal. Sou Renan, famílias abençoadas. Renan, sou muito amiga dos sobrinhos dela, do Leonardo e da Larissa. Olha que bacana, mundo pequeno. Então nós fomos lá, bom, tudo não é nosso. Então se tudo é de Deus, primeira coisa, consagrar a Deus. Então nós somos mordomos, administrar bem. Quando a gente administra o que é de Deus, a gente tem a responsabilidade de administrar melhor do que se fosse nosso. Se é meu, eu faço o que eu quero. Mas como tudo é de Deus, eu tenho essa percepção e eu acredito nisso. Então, consagramos. Mesmo consagrando, 2 anos depois não tinha dinheiro, não tinha lucro. E estava pensando em desistir e até de separar da família. Então, foi um momento bem difícil. Em tudo, né? 2 anos depois, que eu falo que 2 anos é um período de consolidação do seu negócio. Superou 2 anos, significa que você já superou muita coisa. Sim. E aí você, já treinado, você consegue superar outros momentos difíceis, né? Covid, inclusive, que a gente vai falar. Uau! Voltando para cá. Então veio a pandemia, um presentinho, né, de ressignificação aí. E aí? Você estava com todo o gás, levantou, estava com 180 alunos quase, o 147 dobro. alunos, 147, quase o dobro. Né? E aí vem a pandemia. E assim, a questão é que eu não era do nicho da educação. Eu era da igreja, sabia gestão, mas não educação. Mas a pandemia foi uma das coisas melhores que me aconteceram. Por quê?
Porque... Olha a frase, né? A visão. pandemia foi uma das coisas melhores. Uma visão diferente mesmo, por né? quê? Porque todas as salas de aula, todos os professores tiveram que sair do pessoal e ir pro Online, não era nem híbrido, né? Era online 100%. Então, primeiro, eu lembro que tinha 3 professores que eu tinha que explicar para elas como instalar o WhatsApp e essas coisas no celular. Professoras que estavam lá há muito mais tempo. antigas, raízes do analógicas, GIS, né? Ponto. 2. Aí nós vamos lá pro Google Meet, pro Meet, enfim, vamos dar aula sobre Wesley analógico isso. sendo digital agora, Então, né? vamos explicar para todos. E aí o que me ajudou? Porque aí eu tive que colocar uns computadores na minha sala e todo dia de manhã eu estava num monte de sala tinha o quê? Umas 10 salas de aula e eu ficava assistindo aula dos professores, né? E os pais estavam onde? Na sala de casa, trabalhando também, os filhos assistindo aula, os pais ali, e todo dia. Quando começavam as aulas, eu entrava em todas as salas. Bom dia, pessoal, tô aqui. 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 Humanização, né? Aí os pais falaram, nossa, o diretor tá dando bom dia. E eu ficava assistindo as aulas, né? Lá um monte de aula. Que gostoso pros professores, né? Quando eu percebia que alguns professores estavam enrolando, professor, você não preparou a aula, professor, não tá legal isso daí. Professor, essa fala sua não é legal. Ele faz ainda um pouco disso, né? Esse tete a tete. Ele gosta de estar próximo. Pessoalmente, eu passo a minha sala na sala. Isso faz diferença, né? E aí começou a fazer diferença, porque os pais começaram, nossa, o diretor, né? Não sei o quê. E quando tinha algum problema, meu celular já tocava, ó, dá uma olhadinha na sala tal. Professor, e aí, ó, vamos melhorar essa aula aí. Professor, e com isso foi fazendo com que esses pais, vendo que eu estava próximo dos alunos, começaram a indicar para outros valor, pais, né? E aí quando virou, foi aí de abril até dezembro, e como vira? Fazer matrícula agora com todo mundo online. Mas foi bom isso daí, porque todo mundo falou, não, mas o diretor sabe o que está acontecendo na escola, o Wesley vê o que está acontecendo na escola. O número de pessoas que tirou do particular para o público foi absurdo, né? Exatamente. Mudou, e aí muitos vieram, eu creio que 70% por indicação desses pais que estavam na sala ouvindo. Então, né? aumentou. Aumentou muito mais. Eu fui para 220 e poucos alunos. Né? Então, auge 70, da pandemia. No auge da pandemia. Quem tem Cristo não tem crise, né? Exatamente. Então, a pandemia, e eu sempre digo, foi uma das melhores coisas que me aconteceu. Primeiro, para mim aprender sobre o meu modelo de negócio, que eu não entendia. Eu caí, não é cair de paraquedas. Aprofundou. Entendeu que a gente tem constante mudança, eu comecei a entender sobre essa questão da sala de aula, sobre essas questões de planejamento. Quem é empreendedor empreende com qualquer coisa, né? E a pandemia me fez isso. E me fez ter essa humanidade com os alunos também. Aí tinha alunos com dificuldade. Como trabalhar com alfabetização online. Que legal. Como que alfabetiza uma criança online? Né? Vamos lá, crianças. Aí, uau. Desafiador. Disciplina aí na sua casa. Vamos lá. E o que me fez é estar próximo dos professores. Pessoal, nós precisamos tirar fotos aí. Vamos tirar foto. Manda foto das atividades. Vamos para cima. E com isso nós começamos a ter uma identidade nas redes sociais, uma identidade online. Um, né, dos canais mais potentes hoje. Porque quem não é visto não é lembrado, e aonde a gente passa mais tempo da nossa vida são nas redes sociais, né? Exatamente. E aí quando saiu muitas pessoas falavam, ó, essa marca desse colégio está fraca, tal, e aí começou a novamente tomar força, né, por ter esta humanidade. E hoje é um dos rótulos, eu não sei se é missão, visão, valores, mas colégio humanizado. Começou aí a humanização. Exatamente. Então foi... Começa antes, né? Começou lá. Lá, quando começou a cuidar das pessoas, né? Dos conflitos. As pessoas vê só hoje, mas começou lá. Toda essa jornada. Uau! E você, Wesley? Conte-nos. Pandemia. A pandemia veio. Duas vertentes. Primeiro, meu negócio, eu já tinha umas 7 pessoas que a gente investia. Um dos valores nossos é inovação. Então, eu investia já em inovação. Uma das condições de eu abrir um negócio é nunca ter papel na empresa dos clientes. Então, nunca veio uma nota fiscal até mim desses clientes do shopping center. Essa era a condição de eu pegar eles. Então, a gente tinha uma visão de inovação.
Tudo digital. Tudo Eu digital. sofri, porque eu sou do caderninho da Tudo caneta digital, ainda. então a gente tem uma estrutura. Então, eu tinha colaboradores tenho, né? Belém, Manaus, BH, assim, é o Brasil inteiro. Então, já foi montada uma estrutura logística para isso funcionar. Então, eu já tinha esse home digital. Quando veio a pandemia, a gente potencializou aquilo que a gente já tinha. Passei a investir antes. Por quê? Eu já estava vendo algumas notícias no exterior. E eu sempre buscando essa questão de liberdade. Um dos valores nossos, né, do empreendedor é você buscar essa liberdade, você ter essa liberdade. E governa quem antecipa. O que eu fiz? Investi em tecnologia, servidor, internet é mais potente, e já visualizando e colocar esse pessoal na casa deles. E a gente fez até teste, né? Algumas pessoas já pode trabalhar da sua casa. Quando veio o lockdown, eu já estava com essa aquisição de tecnologia, com treinamento. Uma Amazon do Brasil, você Então, foi. já estava online. Para mim, que impacto teve? Falei, vamos cumprir o decreto. A gente já estava, 15 dias antes, a gente já estava com a maioria em home, porque eu já queria implantar isso, independente de pandemia. E Já era uma visão sabedoria minha. mesmo, né? Era uma visão minha, eu tenho que ter um negócio, não físico. Colaboradores em qualquer lugar e quero imprimir um negócio digital daqui e saía lá no shopping. Uau. Então, já tudo conectado. Então, uma visão mais inovadora, só que a gente demorava em implantar. Então, a pandemia me empurrou. Vai para o digital. Então, veio o Covid. Até convencer essa pessoa era meio difícil. Pensa o Wesley, não vai ter nenhum papel mais. Pensa as professoras que estavam com você antes. E aí, o que acontece? Acelerou aquilo que eu estava procrastinando, na verdade, de fazer isso 100% com a minha equipe. Uau. E outra coisa, fui para os clientes pedir conceder desconto. Então, o governo é quem antecipa. Falou, já vou te conceder um desconto, porque está vindo uma pandemia aí, nos meus honorários. Então, ficou em torno de 15% a 30% os descontos nos honorários. Já fiz uma conta, falei, com 70% eu toco esse negócio aqui. Não sei quanto tempo vai demorar. Então, não me veio um peso assim de desespero. Mesmo porque até aumentou o número de clientes. Depois, o que aconteceu? Os shoppings começaram a pedir 50% de desconto para os fornecedores. Quando veio o lockdown, eles tomaram um desespero. A gente demitiu, eu faço os cálculos das folhas de pagamento pessoal deles, numa semana, 350 pessoas. Nossa. E eu fiz um acordo com meus colaboradores que eu não iria demitir ninguém. Falei, vocês podem ficar tranquilo, eu não vou demitir ninguém. Posso fechar a empresa, mas não vou demitir ninguém nessa pandemia. Porque se eu demitir, só vou contribuir por causa da pandemia. A gente fez isso, concedi um desconto ali de 25% por 3 meses no salário deles, só que meus honorários tiveram 1 ano de desconto. E aí veio um milagre. Eu falei, no final do ano, eu falei, mas espera lá, eu estou concedendo desconto. E tá tendo Não está resultado. fechando essa conta. Eu só 3 meses. E aí, quando eu fui perceber, você vai fechando o fluxo de caixa todo mês ali, mas na pandemia muito atencioso para isso, focado nisso, resolver pandemia dos clientes. Que bom, né, Wesley? Se o contador fala isso, né? Sim. O que aconteceu quando eu fui olhar o fluxo de caixa? Foi o ano que eu tive mais lucro. Desde o início. Desde o início da empresa. Uau. E todos os meses positivo, porque geralmente empreendedor é assim, positivo, negativo. Então não tem negativo, vai ter negativo, não tem problema. Você ficar desesperado, faz parte do negócio. Só que aquele ano foi muito bom, quando eu comparei com os outros anos. Eu falei, Deus, como que é colocar Deus no negócio? E não fechava a conta. Eu fazendo de cabeça assim, mas se eu dei 30% de desconto em um ano, como que fecha a conta dando 25% em 3 meses para os colaboradores, que é o meu custo maior? E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Não vou nem buscar onde que foi isso. As contas estão pagas, a gente foi parcelando, pagou tudo no final do ano. Eu falei, vem parcelando, pagou tudo. Eu falei, não, já pagou tudo. Só que os shoppings vieram para mim, Wesley, 50%. Eu falei, não, já concedi 30%. Eu falei, eu tenho Deus, eu vou permanecer nos Não vão me deixar. Não, e 2 meses sem te pagar, 3 meses sem te pagar, porque os shoppings fecharam. Enquanto estiver fechado, eu não vou te pagar. Só que quando você tem Deus, você tem uma autoridade perante seus clientes, perante seus fornecedores. E aí você fala, não, a fé não é o desespero, né? A fé é a confiança naquilo que não está vendo. Confiança mesmo. Eu falei, e eu achando que esse negócio vai passar rápido, tá? Eu não
mas não estava. Só que daí o que aconteceu? Na igreja, já tinha assumido a liderança do Ministério dos Empreendedores, o pessoal desesperado. Eu falei, o pessoal que tem Deus, pastor, desesperado. Eu falei, se eles têm Deus, estão desesperados, como é que está o outro pessoal que não tem Deus? A gente teve um indicador absurdo, eu entrei nesse período como se fosse um plano de contingência, né, no Sebrae, porque muitos empreendedores estavam se suicidando. Suicidando, só que não vinha à tona as notícias. Não teve. A gente falava, ligava, teve um trabalho para fazer o que o Wesley estava fazendo ali, dessa questão da humanização, de falar com as pessoas, e aí, como que tá, não sei o quê, porque a pandemia da pandemia, né, ia vindo. E aí veio esse livro na pandemia, o motivo desse livro. Uau! Wesley, por que você escreveu esse livro? Justamente porque os empreendedores da igreja estavam desesperados. E eu falei, mas talvez não está claro para eles como que é. Vai passar, vai endividar, depois você paga as dívidas. Fecha o teu negócio, administra com menos recurso. Mas eu vou ficar endividado, não vou pagar imposto. Muda padrão de vida. Muda padrão de vida, estilo de vida. Não tem problema nenhum, vai passar. 2 anos depois você está com outro negócio aí, está com o mesmo negócio. Aí Deus me deu essa inspiração de escrever esse livro, Negócio com Propósito, está na Eduz, e para ajudar eles, para criar uma autoridade, para levar o ensino para eles. Aqui tem um método, tá oculto, é igual a Bíblia, né? Você tem que aprofundar ali para descobrir que tá, porque a base foi a Bíblia. Uau! Tirei Nós vamos colocar aqui embaixo o link para compra, tá na Amazon? Tá na Eduz. Na Eduz. Então vamos no colocar meu Instagram o link também, no seu depois, Instagram, né? a gente coloca aqui embaixo. E aí eu escrevendo o livro, e aí fiz o lançamento do livro na igreja, né? Depois eu fiz em Dubai, mas o objetivo dele era esse, para alcançar esses empreendedores, tá vendo? Ó, é só cumprir, ó, aqui tem visão, aqui tem fé, aqui vai ter altos e baixos, né? Princípios, focar nos teus colaboradores, nesses momentos difíceis. E aí a gente superou, e depois da Covid, a gente acabou crescendo, contratando uma mentoria poderosa aí. E a gente cresceu em 2 anos, o que a gente demorou 12 anos para crescer. Uau! Superando o Covid. Que legal, a pandemia trouxe isso. Wesley também falando que a pandemia trouxe esse crescimento. Então, o que você estava demorando 12 anos para crescer, em 2 anos a pandemia trouxe essa aceleração. Porque eu investi em tecnologia. Deus estava presente, os princípios ali. Não vou demitir ninguém. Quer dizer, os colaboradores vieram para superar aquele momento. E depois também com a contratação de mentores. Então, você tem Deus, tem mentores. A palavra fala, né? Conselheiros, né? E então, é uma comunhão entre espiritualidade e gestão, né? Conselheiros, e também na área emocional. Muito bom. E você, Wesley, como que foi o seu resultado? Você tinha ali 70 alunos, a pandemia trouxe mais pessoas e você teve esse crescimento? Como foi? Sim, através da pandemia, através dessa questão da humanidade... Que seria desesperador para todos nós, né? Houve esse crescimento e até essa palavra do Wesley, né? A partir do momento que você empreende com propósito e coloca Deus nessa questão, até porque, imagine, meu nicho é de educação. Então, escolas, nós temos muitas escolas, mas aí eu trouxe uma questão, um colégio cristão por princípios. Então, já tira um monte de gente do meio. E aí você fala assim, nossa, então é um nicho totalmente diferente, né? É um grupo Deus, menor. Né? Mas aí, a partir do momento que você traz isso e fala, olha, Deus, é o Senhor que vai gerir aqui, e através do meu chamado, do meu propósito de vida, eu quero mudar a vida de pessoas. Aí começam, dentro dessa pandemia, um monte de famílias passarem por problemas emocionais, alunos com problemas emocionais. E aí onde nós vamos matricular o aluno? Tem que matricular naquela escola lá, que eles são um colégio por princípio, fala de Deus, eles oram lá. E aí começaram a vir um monte de crianças com pânico, um monte de crianças com problemas. E aí o propósito nosso, como empreendedor, começa a impactar na vida dessas pessoas emocionalmente e espiritualmente. Uau. Por quê?
porque eu entendo e já pude conversar com Wesley também, você tem que convidar Deus para participar, e aí eu não sou apenas um empreendedor para ganhar dinheiro. Não, eu sou um empreendedor que através da minha vida impacta pessoas e através da minha vida eu posso ajudar o reino. Sim. Né? E aí essa é a minha visão. Lucro e propósito. Lucro e propósito. E aí, muitas pessoas falam, pô, mas aí nesse meio tempo, quantos colégios quebraram, quantos colégios perderam alunos? O meu não, eu pude crescer, porque eu tive, e aqui não é, esse colégio então é uma igreja, não tem nada a ver com igreja, eu coloquei como base Deus. O meu propósito aqui é propagar o amor de Deus. Até porque é um colégio que tem a cosmovisão cristã. Se a pessoa não acredita, não quer, não é o cliente, né? Mas entende que ali é... Nessa pandemia também, eu estava à frente de uma igreja, né? E aí, imagina, com pandemia, eu na frente de uma igreja, na frente do colégio, e aí a minha terapeuta diz, Wesley, como que eles te chamam lá na escola? Pastor. Você já pastoreia lá. Deixa a igreja de lado e vai pastorear lá, porque senão você não vai aguentar. Porque... E olha que legal, né? Pastoreando numa pandemia, a igreja, pastoreando no colégio e um monte de coisa. Então, foi quando eu saí aqui e comecei a entender também, não, aqui eu posso exercer o meu sacerdócio dentro da escola. Muito bom. Como muitas pessoas, e aí não entende, o nosso negócio é a própria pregação de Cristo. É um ministério do reino, de implantar o reino de Deus. Eu gosto de usar uma frase, e aí, né, para mim faz sentido, o nosso trabalho é uma extensão do nosso ministério. Existem muitos pastores empreendendo. Muitas pessoas não vão entrar numa igreja, mas vai ter contato na tua empresa, na tua escola, né, com aquilo que você faz. E talvez você, sendo um imitador de Cristo no seu trabalho, indiferente da atividade, se é CLT ou se é autônomo, um empreendedor, ali você tem essa oportunidade. Você tendo contato com pessoas, seja agilizando algo, seja cuidando de algo, as pessoas vão ver Cristo através de você. E as pessoas, às vezes, elas fazem essas separações, essas caixas, igual vocês falaram. Tive um problema na minha vida profissional, da minha vida pessoal, que impactou a profissional. Quase separei, não separei. Porque não tem como você dividir por caixas. Essa aqui é a minha vida sentimental, essa aqui é a minha vida familiar, no emocional essa aqui é a você vida não consegue. Não, tudo nós somos conglomerado, né? E tá tudo junto. Onde nós vamos ter erros e acertos. E isso não vai fazer com que nós sejamos melhores ou piores, porque a palavra diz, e aí vou arriscar falar, porque né, vocês entendem muito mais de Bíblia do que eu, mas que todos carecem da graça de Deus. Todos. Os pastores, os apóstolos, os empreendedores, os milionários, os bilionários, e às vezes a gente né, acredita que não. Aquela pessoa tem recurso, ela tem dinheiro, ela não precisa, ou ela não tem problemas. E não, só muda o tipo de problema, né? E o tamanho desse problema. Está botando a confiança que não é em Deus, né? Está colocando nos recursos. A hora que acaba os recursos, acaba a confiança. E todos pecaram também, né? Todos. Então, não tem essa. Só muda o tipo de carece pecado. Da graça de Deus, porque todos pecaram. E a gente vai mudando, ficando mais maduro, não é que vai deixar de errar. Vai mudar os pecados. Esperamos que mude, né? Que a gente evolua, né? Vai transformando no meio do caminho, né? Uau, muito bom. É inspiradora essa história de vocês mesmo. E hoje? Então, vimos todas essas questões, vimos que vocês já tiveram momentos difíceis, que isso existe, mas que diferente, né? Eu tenho uma história que é clichê, que vocês devem conhecer, de um empreendedor que mandou 2 colaboradores para um outro país, e nesse país as pessoas não usavam calçados. E aí, chegando lá, um desses funcionários ligou e falou, olha, sem chance, né? Aqui tem muitas pessoas que não usam sapatos, todo mundo anda descalço, então não tem como a gente trazer uma empresa de sapatos. Eles tinham a intenção de implantar uma empresa de sapatos lá. E aí ele voltou. E aí ele mandou esse outro colaborador ali. E aí ele falou assim, você não acredita, a gente tem uma probabilidade de expansão e tudo mais aqui absurda. E ele fala, por quê? Porque aqui ainda ninguém usa sapato. Então dá pra gente vender para todo mundo, não tem concorrência e tudo mais, né? Falando de uma forma bem simples, mas essa questão da visão que vocês tiveram, que vocês têm, né? Vocês tiveram momentos difíceis, mas aonde
criaram e viram oportunidades. O Wesley acabou de falar que talvez se ele tivesse num outro momento, não fosse um momento de dor, o colégio não seria uma oportunidade, seria um problema. E o Wesley também falou que teve um momento que ele quebrou ali, mas nunca mais vou fazer isso, seria um problema. Não, a semente estava ali, ele creu naquilo que ele acreditava. Então, quando a gente fala sobre empreender, nada mais é do que solucionar problema. E por que muitas pessoas não são empreendedores? Porque eles não querem solucionar problemas. Eles querem uma empresa onde eles vão administrar, ser um empresário e não vai ter problema. Isso não existe. Quanto maior a responsabilidade, maior o ganho, né? Então, eu acredito muito nisso e eu quero que vocês compartilhem agora qual foi, né, o maior desafio e como a empresa de vocês está hoje. Qual é a empresa, o que vocês fazem, né, em que lugar. Já quem põe. O Wesley. Bom, vamos lá então. Depois de superar, essa questão de desafio não vai terminar nunca. Então, o propósito é superar desafios. O primeiro desafio é em si mesmo. Então, empreender, o que fala? Que a empresa é reflexo do dono. É mesmo. Então, se eu me potencializar, minha empresa é potencializada. Por isso que fui buscar mentorias, buscar a palavra de Deus para a minha vida. Essa capacitação são 15 anos se capacitando. Então, Wesley, agora você está prosperando, mas não é agora. Agora, só porque você contratou um mentor, você está prosperando? Faz 3 anos que eu contratei. Covid me fez me forjou, né? Isso que você falou é muito importante, visão. Então, quando você se capacita, você se ativa a sua identidade, abre a sua visão, a sua identidade em Cristo. O que é isso? A gente se sentir amado, a gente ser criativo. Deus é criativo, então eu sou filho. Se eu sou filho, eu sou criativo. Então, se eu sou criativo, sou filho de Deus, então eu posso resolver problema. Se eu posso resolver problema, eu posso empreender. Então, qual é o meu dom? Meu dom é educar. Então, meu dom é ensinar. Então, eu ensino no meu negócio. E isso vai me potencializando. Eu me potencializando, meu negócio vai crescendo. E em comunhão, vou buscando parceiros, vou buscando mentores, cursos, treinamentos. Então, nessa comunhão, eu vou crescendo, superando os desafios. Então, os desafios vão se tornar maiores agora. Então, eu tinha problema de R$3 lá atrás, 2 anos depois, tinha. Aí, no Covid, preocupação já não era R$3 mais. Mudou os zeros. Mudaram o zero. Bota 0 aí. Hoje Mudou os desafios, ainda. os pesos são maiores. Então, a pressão vai aumentar muito mais. Então, a gente tem que ser forjado no meio do caminho. Muito bom. O que as pessoas não querem pagar o preço de ser forjadas na sua alma e nem trazer propósito, que é a palavra de Deus, para edificar o seu espírito. E nem investir em gestão, em mentorias de negócio, área técnica. Então, quando você vai para a Sebrae, é gestão. Tem que investir, porque o lucro vem daí. Mas quando você traz propósito, vem de Deus. Então, as pessoas costumam exagerar. Ou só para Deus, ou só para técnica, para lucro, para dinheiro, para ostentar. Porque as pessoas não entendem e, quando entendem, às vezes não querem pagar o preço de superar os desafios. Os desafios vão aparecer bem maiores. Vão aparecer muito mais oportunidades agora. A gente tem que estar muito mais atento. Quando eu abri, não tinha ninguém de concorrência. Hoje eu tenho 5 concorrentes. Tinha essa visão. O pastor Wesley lá abriu uma escola com princípios bíblicos em Mogi. Quase não tinha. Hoje já tem muito mais. Ou seja... Quase todos estão falando que são cristãos agora. Agora todo mundo é cristão. Todo mundo por quê? é cristão. Porque com Deus você não entra em falência. Tem uma má gestão para você ver se você não entra em falência. Sim, claro. Mesmo com Deus. Sim. Então tem que entender isso. Então as pessoas exageram muito. O que é possível para um lado, é para nós, então, né? Deus é o Deus do impossível, mas o que cabe a nós a gente precisa tem que fazer trazer com excelência, significado, trazer sentido, trazer preenchimento do seu interior, vai abrir tua visão, você vai olhar de forma diferente para esses teus problemas, você vai fazer boas parcerias, não vai ser dirigente com o seu dinheiro, princípio da mordomia. Então, vai trazendo tudo isso que é de comunhão e você vai se capacitando, você vai se sentindo outra pessoa falando, vale a pena empreender, vale a pena trazer Deus para o negócio.
o teu negócio vai tendo lucro. E quando tem problemas, como que está a minha empresa hoje? Cresceu 2 vezes mais, ótimo. O lucro subiu, ótimo. Mas estou no momento de reestruturação, de mudança de nível, de um novo desafio, pastor. Que legal. Desejei crescer. Agora tem que pagar o preço, sabe do quê? De uma nova empresa, que eu ainda não estive lá. Então, a gente tem que estar lá primeiro no próximo nível para trazer a sua empresa para aquele nível, porque senão, quando ela chegar, ela cai. E pode ir tudo a pique. Muito bom. Então, eu estou num desafio gigante de implantar culturas, muita tecnologia. Então, eu já investi em tecnologia. A gente está com 3 projetos de tecnologia lá, com inteligência artificial. Então, é tudo novo. Investindo muito, e aí o que acontece? Diminui lucro. Sim. Mas é um novo patamar. Então, a empresa está grande? Está grande. E o lucro? O lucro está até menor do que o ano passado, de tanto investimento que a gente está fazendo, mas superando esses desafios. Projetando algo maior. Projetando para crescer, plantando semente. Então, tem dores, tem. Só que as dores agora é bem maiores. Se eu estava reclamando por causa de Quantos R$3, vocês têm agora bota alguns... Então, na época dos R$3, eu deveria ter... Vamos fazer uma conta arredondada aqui. Acredito que eu tinha uns 8 a 10 clientes. Depois, na Covid, eu tinha 28 clientes. Hoje eu tenho 84 shoppings que a gente atende. Né, a gente faz os serviços financeiros deles, contabilidade, todo o back-office, chama-se back-office, BPO financeiro. Quantos colaboradores? Hoje está 64 colaboradores. 64 E famílias. eu já tive mais colaboradores nesse desafio. Agora, reduzir colaboradores, então num patamar de ajustar nesse novo nível, porque você, para crescer, você contrata um monte de gente. E tecnologia, os custos faz o que? Aumenta e o lucro diminui, daí cadê o lucro? Aí você tem que o quê? Alinhar de novo, começar uma nova empresa. Só que agora com outros... A gente faz 12 mil serviços por mês. Uau, muita coisa, que legal. Então, como para administrar isso? Muito bom, muito bom. Wesley de Paula. Isso aí. Que desafios também, né? Eu acredito que ali... É um mestre entre nós. Acredito que não tenha o céu na terra, né, pastor? Não é? Teve um cara que falou esses tempos que a terra é plana. E aí a gente concorda com tudo, até provar o contrário. Ele quer conformismo, ele quer linearização. A palavra do Wesley aqui é interessante, né? A nossa preocupação lá era ter R$5, né? Dia 20 agora é dia de você pagar DAS, pagar os impostos e também a primeira parcela do 13º. E as pessoas não veem essas coisas, dinheiro. né? Aí essa palavra, mas esses dias eu não tinha nada no bolso, ainda bem que agora eu tenho. Tenho para pagar. Tenho para pagar, né? Mas a grande questão, Tati e Wesley, do empreendedor é que nós somos desafiados o tempo todo. Porque o chegar é fácil, o problema é se manter. Porque dizem aí que o Schumacher, né? Quando o Schumacher foi o heptacampeão, ele ganhava todo ano, e um dia perguntaram para ele no final de um momento da Fórmula 1, dizendo: Schumacher, como você vai fazer para ganhar o ano que vem? Ele falou: olha, eu não sei, mas eu sei como eu vou perder. Como? Correndo mesmo que eu corri esse ano. E o empreendedor é isso, é você se desafiar o tempo todo. E eu lembro um dos desafios que eu tenho, você está na escola, sedimentou. Eu falei, não, agora eu preciso mudar de patamar, como você falou. E o que é mudar de patamar? Diminui o lucro, mas você agrega valor, agrega algumas coisas. Quando eu trouxe um sistema diferente didático, aí todo mundo falou, você é louco. Você está saindo aqui, por exemplo, um ticket de 700 para um ticket de 1.200 ou 1.500. Você vai perder um monte de gente. Falei, não, e com essa mudança desse ticket ou desse sistema, me agregou 100 novos alunos. Hoje você tem qual sistema lá, Wesley? Mackenzie referência no ensino cristão, inclusive, né? E aí você agrega um valor diferenciado. Uma faculdade que foi criada pela presbiteriana. Isso, mas assim, é um risco. Você risco. Pode também... pode dar muito certo, mas pode dar muito errado. Empreender é risco. Mas eu falei, não, nós vamos explicar. Fé. E vamos explicar. Visão, fé. Porque eu trouxe agora, porque antes era um outro material que não tinha uma cosmovisão cristã. Agora eu trouxe essa cosmovisão cristã. Parabéns, total. pastor. E aí é um desafio.
E aí todo mundo, mas Wesley, mudou muito o material, muito caro, tal. Agregou 100 novos alunos. E traz um desconforto, né? Pessoas, estruturação. Então, agora, né, de 2024 para 2025, nós estamos trazendo agora um sistema diferenciado que chama Líder em Mim, que é um sistema socioemocional para crianças de 2 até o ensino médio. Que são as soft skills, né? Que estão que em alta aumentou agora. Um pouco o ticket. Aí todo mundo falou, Wesley, não vai dar, não. Nós já estamos com... Nível de ansiedade das crianças, dos adolescentes, nas faculdades, na escola, são absurdos, então, né? E hoje nós estamos nesse período de matrícula. Que legal. Parabéns, e aí o que já 40% de matrículas desse ano já estão feitas para o ano que vem. Nós estamos em novembro. Né? Então, o ser empreendedor, se você estagnar, vão passar por cima. Ou seja, aí não está livre de problemas, pelo contrário. Né? Os problemas vêm. Hoje você tem quantos alunos? Hoje nós estamos em média de 425. 425. A nossa meta para o ano que vem é 585. Muito bom. Aumentar um pouco aí, 585 alunos. Tem a segunda unidade. Isso, é o desafio. E aí a Tati ajudou a fazer isso, né? Porque nós chegamos num patamar que não dava mais para nós. Ambiente físico já aquele não ambiente mais. físico. Mas o Wesley teve uma palavra... Eu vi próximo a ele pessoas falando, não, você é maluco, né, de alguma forma, porque ser empreendedor, muitas vezes, você tem a palavra, Deus deu para você, mas não para quem tá perto. A visão. E ele continuou naquilo que ele tinha recebido, e aí depois veio, né, ele fazendo todo o plano de ação para, de fato, ter uma outra escola, abrir uma outra unidade, e ele só se posicionou e Deus trouxe uma outra unidade, onde ele, né, teve uma oportunidade aí. E nessa outra unidade é um outro desafio, Parabéns. porque lá era um segmento assim, infantil, você sabe muito bem, infantil, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, atualmente eu concorro comigo mesmo. Então, eu tenho 2 escolas e eu sou concorrente com 2. Então, o que eu fiz? Metodologias diferentes. Isso é estratégico. Metodologias Cacau Show diferentes. e Brasil Cacau. Mas o que eu fiz a partir de 2025? Eu baixei essa aqui e falei assim, ó, aqui vai ser esse nicho e aqui vai ser só esse nicho. Então todo mundo falou, mas como assim? Você vai tirar aqui o primeiro ano e levar tudo para lá e os pais de lá têm que vir para cá? Perdi alguns alunos, mas eu tô confiante. Porque mas ganhou aqui, muito mais. Exato. Aqui vai ser uma segmentação e aqui vai ser outra segmentação. Visão. Mas é dor. Porque todo mundo tá olhando e falando, vai dar tudo errado, vai dar errado isso E daqui. às vezes a gente acaba sendo, né... convencido de que, poxa, acho que eu tô maluca mesmo, né? E isso é muito interessante, porque veio umas 3 mães falar pra mim, mas vai mudar, eu vou ter que ir para outro lado, não sei o quê. Eu falei, mãe, é o seguinte, é isso aí. Então, eu vou sair. Falei, olha, eu sou empresário. Eu tenho que ver o que é bem para minha escola, porque eu tô com 5 alunos aqui e 5 lá. Eu posso ter 10 alunos aqui, numa segmentação, e lá cuidar de um nicho específico, que é o maternal, nichado, né? que é nichado e pronto, acabou, né? Então, isso é fácil? Por quê? Você está lidando com a responsabilidade de você ter e o sindicato e a forma trabalhista do professor da educação é totalmente diferente de qualquer outro segmento. É muito bom. Eu sou bom nada. Eu não posso mandar embora em fevereiro, março, abril, não. Eu só posso mandar embora até o dia 20 de outubro. Até eu estava brigando com a minha contadora. Segunda-feira eu falo, calma aí. Outubro nós estamos tendo aula. Quem que vai mandar um professor embora em outubro? Quem? Ninguém. Então eu tenho que ficar com esse... Se eu quiser mandar embora, eu não posso. Eu tenho que aguardar ele até janeiro, mas fevereiro. Mas também é difícil mandar embora, né? É pastor, né? Não, mas é um nicho terrível. Então, é uma responsabilidade com as famílias, com os professores, mudar tudo isso aí. Mas é uma convicção. Muito e uma coisa, Wesley, eu tenho certeza que Deus nos traz paz e direção. Né? O grande é a questão do empreendedor com um propósito que tem Deus na vida, ele não pode ficar dando ouvido. Isso é um diferencial. Para quem Deus não deu a palavra. Sim. Se você ficar dando ouvido para quem Deus não deu a palavra, você não vai conseguir fazer nada. Então, Deus tem nos direcionado a isso, nesse segmento. Manter na palavra que, né, Deus entrega para cada um, que é de uma forma diferente. Cada um tem um chamado, né? Cada um tem uma visão, mas todos somos filhos do mesmo Pai. E hoje nós estamos aí com o Colégio Gênesis aqui, agora com 2 unidades. Mas uma caminhando para a terceira, né? Estamos aí. Mas uma coisa eu tenho em mim, e isso é algo que eu tenho no coração e aprendi com Wesley também. Eu tenho tudo isso e hoje, ao invés de ser, não tenho nada contra quem é, ser integral da igreja, hoje eu posso abençoar a igreja com aquilo que eu tenho. E são chamados diferentes, né? Tem pessoas que Deus
chama para servir de uma forma integral, que não vai ter tempo para trabalhar. Mas existem pessoas que Deus chama para patrocinar aquilo que o outro está fazendo. E existem pessoas que não têm tempo para ir lá fazer algo, mas também não têm a condição de patrocinar, mas tem um tempo para interceder. Então, cada um é utilizado de uma maneira dentro daquilo, mas todos precisam um dos outros, né? E o que vocês deixam de mensagem para quem está nos vendo toda essa história, né? E tem o sonho de empreender, ou trabalha no CLT, mas não trabalha de uma forma correta, porque a empresa não é minha, né? E vocês vieram aí de cenários que vocês fizeram tudo com excelência. Então, olhem para essa câmera e dê um recado para os nossos telespectadores. Falei certo? Falei. A própria questão do CLT, eu acho que a partir do momento que você é seletista, você tem que entender que você é dono daquilo que você está fazendo. Porque a partir do momento que você se sente o patrão, mesmo sendo seletista, você vai ser valorizado naquilo que você faz. No momento do seletista, você diz, mas é todo... Não, seja o diferencial. E você, principalmente que é cristão, você que queira empreender. Uma coisa é, empreender traz dor. Mas a partir do momento que você se dedica, você cresce. Tudo que você foca, cresce. Então é focar, se empenhar, porque o mundo está aí. Mas uma coisa é, você precisa, lógico, e o Wesley falou, buscar uma mentoria, saber o modelo de negócio que você quer, a rua que você quer empreender, se esse modelo de negócio é o ideal para aquela rua, para aquele local, para o momento. E entender também que você precisa ter lucro. E lucro se baseia em tudo aquilo também que você vai gastar, a gasolina, o telefone e tantas outras coisas. Não é só trocar figurinha. E entenda, e aí a Tati me ensinou, o CPF é diferente do CNPJ. CPF, eu ficava louco quando ela falou assim, o que é isso aqui? Eu falei, um almoço. Ele falou... Prolabore. Prolabore. Tem dinheiro na empresa, paga pela empresa. Não né? Fala sério. Hoje é tipo assim, eu não dou satisfação pra ninguém, eu sou o CEO, né? E tá vendo alguém que eu tô pagando pra alguém me mandar em mim. Mas isso é verdade. Eu tenho pânico quando eu vou comer, Extrato olho o bancário cartão e único. falo, compro, pago ou não pago? Não, vou pagar não. Mas depois cria um hábito. Cria um hábito. Hoje eu tenho um hábito E é nesse saudável. sentido. 2 cartões, um da empresa, Demora um outro pessoal, 2 contas bancárias. A Tati é boa nisso, veio. Tem uma escola boa aí. Cria pânico na gente. É isso aí. Então, você que quer empreender, se dedica a isso. Vamos lá. Bom, você que é um trabalhador que já é competente, você faz com dedicação seu trabalho, você já é um empreendedor, você já tem um empreendedor nas suas veias, porque disciplina, vai ter que ter disciplina, vai ter que ter propósito. A única questão, dica que eu dou, que é o que me pediram aqui, 2 percepções que você vai ter que deixar de lado. Primeiro, tempo e dinheiro. O CLT, ele tem uma percepção e trabalha muito em tempo. Entre as 8 e sai às 18. 6 por 1 agora, né? Essa discussão é indiferente. Então, se você acredita... Outra pauta já. O teu emocional está baseado em tempo. Você quer empreender em tempo. No início, você vai ter que trabalhar muito mais do que você é empreendedor, do que você é trabalhador, do que você é CLT. Então, você vai ter que abrir mão dessa questão de tempo. Porque liberdade não se vincula a tempo. Então, primeira coisa, tempo. E dinheiro. Você, não tenho dinheiro para empreender. Ou toma decisão em cima do dinheiro. Então, quando você se desvencilhar disso, já durante o CLT na sua vida, você já é um empreendedor. Você já está com a semente de empreender. Porque o empreendedor, ele a percepção dele é em resultado. Então, ele não fica pensando em tempo. E nem muito dinheiro é consequência. Então, tempo e dinheiro. E para ativar você, o teu empreendedorismo, tua semente empreendedora, é ativar a sua identidade. O que é ativar a sua identidade? Você olha para Deus, olha para Jesus Cristo e vê e aprende com eles. E aí você passa a acreditar nisso, passa a ter uma percepção, uma emoção nisso, e você passa a viver isso. E a hora que você vai empreender, como a empresa é reflexo do dono, você está ativado. Você vai estar ativado na sua empresa. Desvencilhado, né, de tempo e de dinheiro.
e ativado no seu propósito. Então, ativar sua identidade, o seu propósito, onde você for, você vai levar isso consigo naturalmente e você vai empreender. Começa com pouco, porque Deus te patrocina no muito. Seja fiel no pouco, que Deus te colocará no muito. O que é Deus colocará no muito? No meu caso, Tati, pastor Wesley, quando os R$3 lá, eu fui para orar, 33 dias orando arduamente, vieram 2 clientes que Deus tocou no coração deles para vir para mim, porque eu não fui atrás deles. Isso é Deus fazer crescer o seu negócio. Pastor Wesley, mesma coisa aqui, falou que abriu nichos agora e está aumentando. Ou seja, foi ele que foi lá, pegou na mão, colocou no coração da pessoa. Não, Deus trabalha assim, tocando no coração naqueles filhos que colocam o propósito no seu negócio. Então, tempo, dinheiro, esqueça, mas ativa a sua identidade. Muito bom, muito obrigada. Bom, para vocês que estão nos acompanhando, como eles falaram aqui, é muito importante que essa informação chegue para mais pessoas, então compartilhe, envie para outras pessoas que vocês sabem que têm o sonho de empreender, ou se você conhece alguém que de fato é CLT, mas às vezes está perdido nessa questão da extensão do ministério, envie para ele também. A nossa intenção é que essa informação chegue para mais pessoas. Se você quer e pode contribuir, seja um patrocinador do nosso programa. Nós hoje temos o programa graças a pessoas que têm princípios e valores e acreditam no propósito de propagar essas informações para mais pessoas, porque o compartilhamento gera crescimento. Nós vamos colocar aqui as redes sociais, tanto do Wesley quanto do Wesley, do colégio, dos serviços, os livros. O Wesley não falou, mas ele também tem um livro. Nós vamos colocar aqui também o link dos livros e aguardamos vocês nos próximos episódios. Muito obrigada. É isso. Deus abençoe. Muito obrigado, Tati. Obrigado a todos. Obrigada. Deus abençoe Obrigada, a todos. Viu?